Olá, meu nome é Francisco, tenho 50 anos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1978, na cidade de Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Nós morávamos em uma rua onde os vizinhos eram todos amigos, e as crianças de todos os casais sempre ficavam brincando por ali na rua. Naquela mesma rua havia uma família gaúcha rica, e que tinha um quintal grande com um grande parquinho. O nome do casal era Paulo e Joana. Eles tinham 4 filhos, que tinham os nomes de Pedro, Nelson, Carla e Giovana. Houve uma época em que esse casal da família gaúcha viajaram para o estado do Rio Grande do Sul e ficaram muitos dias por lá, deixando a casa aos cuidados de um rapaz de 17 anos, cujo nome dele era Joaquim. Esse rapaz, chamado Joaquim, era filho de um casal de amigos da minha mãe, que hoje já são falecidos. O nome deles era Sebastiana e Aristides. Quando a família gaúcha estava viajando e a casa estava sob os cuidados do Joaquim, ele levava os irmãos mais novos dele e as crianças dos vizinhos para brincarem no parquinho da casa. E quando a minha mãe ia visitar os pais dele, o meu irmão mais velho, que se chama Eleutério, também ia com eles. Porém, minha irmã e eu, que se chamava Maria, não íamos. Eu gostava de ficar em frente à casa para ficar olhando as estrelas e cuidando da minha irmã, já que ela gostava de ficar sempre comigo. Eu gostava de ficar separado dos outros, não gostava de me misturar com as outras crianças, apesar de ser muito amigo delas. Enquanto isso, minha mãe ficava dentro da casa, conversando com os pais dele. E foi em uma dessas noites que aconteceu uma coisa muito inusitada, bem próximo onde eu e minha irmã estávamos. Ainda hoje, eu sendo um homem adulto, é uma coisa que me deixa bastante intrigado. Aquela noite era uma segunda-feira, por volta das 11h30 da noite. Os pais do Joaquim pediram que eu fosse os chamar, porque já era tarde. Mas eu resisti e não quis ir. Não era longe a casa dos pais do Joaquim até a casa onde eles foram brincar com as crianças. Mas eu não quis ir, porque eu era desobediente mesmo. Não gostava de obedecer ninguém. No meu pensamento, imaginava que eles iriam perceber que já era tarde e voltariam para suas casas, sem que fosse preciso os chamar. Mas isso não acontecia. Então eu continuava a olhar em direção à casa, mas não dava para avistar eles, devido às árvores que ficavam próximo à entrada da casa. Só dava para ouvir os gritos e aos algazarras que eles faziam. Então, enquanto eu estava atento aos gritos das crianças, de repente tive vontade de olhar no sentido contrário da rua. E é aqui que tudo começa. Tinha alguma coisa saindo da escuridão e vindo em nossa direção, na minha direção e na direção da minha irmã. A princípio, olhando de longe, pareciam que eram 2 crianças abraçadas uma na outra com um grande lençol branco por cima. Imaginei que seria algumas das crianças que estavam num parquinho, mas o que causava terror era aquilo estar saindo daquela escuridão do sentido contrário da rua, onde não existia nada. E outra coisa que intrigava também é que o lençol não tinha buracos na altura dos olhos. Quem quer que seja que estava andando ali embaixo daquele lençol estava andando sem enxergar nada. Eu não conseguia acreditar que fossem crianças que estivessem saindo dali. A rua, no sentido contrário, realmente era deserta, não existia casas por ali. E o último poste com luz era exatamente na porta da casa em que eu e minha irmã estávamos. Eles estavam saindo de um escuro total. Minha irmã, vendo aquilo, rapidamente começou a chorar. Ao notar que aquela coisa se aproximava cada vez mais, minha irmã me soltou e correu para dentro da casa. Mas eu continuei lá porque queria tirar a limpo o que seria aquela coisa. E fora que se eu corresse e fossem brincadeira daquelas crianças, eles iriam me zoar pro resto da vida. Naquele mesmo instante, o cachorro da casa de onde estávamos percebeu que havia alguma coisa chegando e rapidamente se levantou e foi até ela, começando a latir. Porém, não avançava contra a coisa, apenas latia para ela. Foi nessa hora que notei uma coisa que realmente fez o meu coração disparar. Aquele lençol branco não estava sendo usado por pessoas. Eu pude notar que aquilo não tinha pés. Aquele lençol estava flutuando. O volume daquele lençol era como se estivesse 1 ou 2 pessoas embaixo dele. Mas na verdade, não tinha nada. Aquele lençol estava se levitando sozinho. Ali eu já estava meio paralisado, não tinha forças nem para correr caso fosse necessário. Aquela coisa parou e não estava nem aí para o cachorro estar latindo para ela. Aquela coisa parou e parecia que estava me olhando. Aquele lençol não tinha nenhum furo de olhos ou coisa parecida, mas aquela coisa estava ali parada e eu sentia que estava me olhando. Quando eu ia começar a gritar,
aquela coisa deu meia volta e começou a retornar para trás, na escuridão de onde saiu. Eu estava ali paralisado, vendo aquele lençol entrar naquela escuridão total, sem emitir nenhum som. Em seguida eu entrei na casa e não contei nada a ninguém. Minha mãe perguntou por que a minha irmã estava chorando, mas eu não conseguia nem responder a minha mãe. Somente no outro dia tive coragem de contar para minha mãe. Porém, ela não deu importância e só disse que era para eu aprender a não desobedecer mais às ordens recebidas dos mais velhos. Eu sei que parece uma coisa boba, uma coisa infantil, um fantasma de lençol branco, mas isso realmente aconteceu comigo e eu posso afirmar, aquilo não era brincadeira de criança, aquilo realmente era uma coisa de outro mundo. Boa noite.